Falando desses dois. A gente viu bastante, né? Um pouquinho aí do governo Lula. Toda vez que vaza alguma coisa do governo Lula, e nunca pela Globo, você vai perceber que tá chegando em novembro. A gente já chegou em novembro. Estamos chegando na metade de novembro. Não ocorreu um único escândalo divulgado pela Globo. A Rede Globo, com todo o seu aparato, toda a sua penetração, com todas as suas fontes, não conseguiu revelar um único escândalo para o Brasil. Não é possível. Não é possível que um governo como Lula não tenha tido um escândalo, porque tiveram vários. Vários. Isso é mais uma prova do que a Globo vem fazendo. Então, assim, quando a gente quer saber o que está acontecendo no governo Lula, a gente tem que tirar a blindagem da Rede Globo. E você vê, é uma coisa bem feia, né? Primeira notícia do vídeo de hoje, acho que deixa bem claro algumas coisas que vem rolando. Já quando se trata em Bolsonaro, toda vez que você tirava, né, essa cortina protetora para saber das entranhas do que estava acontecendo, eu acho que normalmente a população se surpreendia positivamente. E o caso mais icônico foi a reunião ministerial, aquela que o Moro, né, criou aquela confusão toda e vazou. Aí quando vazou, o pessoal viu, nossa, a preocupação de Bolsonaro era com o Brasil, era com os trabalhadores, era para garantir que as pessoas pudessem trabalhar, cobrando seus ministros. Meu Deus! Só que ele xingou, né? Xingou várias. Nossa, ele xinga, gente. E aí, ontem o Carlos ele postou um vídeo. Eu vou dar play primeiro no vídeo, depois eu complemento. Trazer mais duas informações extras, que eu acho que anima um pouquinho o dia de vocês. Saber que ainda existem boas pessoas por aí. Esse daqui é o Fernão Lara Mesquita, né? O comunicador tá aí, talvez outro aí na Revista Oeste. Enfim, eu não sei onde esse vídeo aqui foi postado. Eu sei que é o Fernão Lara Mesquita. Entendeu o que ele disse? Com Israel e com o Hamas, né, chegou num ponto crucial. Né? Deixa eu fazer uma revelação para vocês. 4, 5 dias atrás, eu encontrei por acaso um dos advogados que trabalha para o Bolsonaro. Né? E comentei com ele, eu falei, olha, por que você não sugere ao presidente que ele, aproveitando as boas relações que ele tem com o governo do Netanyahu, né, trabalhe para resolver essa história do embarque dos brasileiros que estão presos ainda em Gaza? Aí o cara falou, pô, que boa ideia, tá, vou falar com ele. Umas horas depois ele me retornou e me falou, olha, surpresa, eu falei com ele e ele me disse que já faz 5 dias que ele está negociando no telefone diretamente com o pessoal do governo do Netanyahu para isso, mas me pediu um absoluto sigilo, né, porque ele não queria de maneira nenhuma aparecer nessa história. Eu falei, pô, subiu no meu conceito, né? O Fernão Lara Mesquita disse, pô, o Bolsonaro subiu no meu conceito, né? O cara não tá atrás de holofotes. E, se vocês tiverem uma memória boa, eu usei a reunião ministerial, porque assim, o Brasil inteiro soube. Mas, quando você pega assim um governo, mais ou menos como as coisas se deram, tem um cara que, no início, ele criou uma certa resistência a Bolsonaro. Ele era bem resistente, vamos falar assim. Que era o Constantino. O Constantino era um cara bem resistente a Bolsonaro. E aí o Constantino, quando ele meio que começa a perceber que tem algo errado, ele fala, cara, assim, eu discordo de Bolsonaro em algumas coisas, mas eu tô percebendo que essa turma do consórcio tá demais. Tá demais. E ele começa assim a olhar, e ele começa a, né, se aproximar um pouco mais do bolsonarismo e tudo mais, o Constantino. E aí, quando ele percebe que ele fala, cara, eu acho que eu julguei mal o Jair. Aí, quando ele começa essa mudança, eu lembro que o Constantino ele foi em alguns programas. Eu acho isso bacana quando o cara dá o relato. Quando o cara fala, cara, eu mudei minha visão sobre o cara. E aí o Constantino falava o seguinte, eu via muita gente, ele falava mais assim, não, eu via muita gente na rede social, defendendo Bolsonaro, isso, aquilo, outro, mas às vezes você não leva muito a sério, você fala, é torcedor, né? É torcedor, eu não vou prestar atenção nos torcedores. Só que aí o Constantino contava que ele tinha contato, tinha acesso a algumas pessoas que faziam parte lá da equipe econômica do governo, né? Lá do Guedes, etc, tudo mais. E aí o Constantino falou que assim, que ele às vezes se encontrava com uma pessoa, se encontrava com outra, acho que não sei se ele relatou o próprio Guedes. E ele falou, cara, as pessoas me contavam assim, histórias de Bolsonaro, que eu falei, não é possível. Aí o cara falou assim, pô, Bolsonaro fez isso. Eu falei, meu Deus, Bolsonaro subiu no meu conceito. E aí o Constantino falou que essas percepções de coisas que aconteciam quando ninguém via, fez ele dar aquele estado, falou, cara, eu tava sendo talvez um pouco injusto com o Jair. E aí, isso aí foi, sei lá, até mais ou menos metade do ano de 2019, quando a gente tinha uma certa resistência. Depois mudou bastante. Então você vê assim, as pessoas que estão no redor acabam percebendo isso e falam, cara, olha a diferença. O cara não só tá tentando passar uma imagem para as pessoas, até quando as pessoas não estão vendo, ele tá trabalhando. Eu sei de uma história também que pode falar, não tem de Bolsonaro, histórias que nunca vieram a público. Ano passado, certa vez, teve um senador que protocolou um projeto de lei, que esse projeto de lei meio que iria criar uma espécie de sindicato de, sei lá, influenciadores digitais, etc, tudo mais. E qual era o problema desse projeto de lei? Esse projeto de lei, na época, ele dizia que, sei lá, essas pessoas, influenciadores, eles não poderiam fazer nenhum tipo de perseguição, isso, aquilo, outro, blá, 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 por questões políticas, por questões ligadas a gênero, a isso, aquilo, outro, blá, 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 blá. Só que aqui entra o ponto. Quem é e quem não é um influenciador? Será que uma pessoa com 1000 seguidores nas redes sociais é um influenciador? Então você criava uma série de regras, de proibições. E nesse mesmo artigo falava, botava assim, no final, mas assim, vírgula, mas isso não é aplicado ao jornalismo profissional. Ou seja, era um projeto de lei a priori bobinho, não é? Que ia criar uma espécie de sindicato para influenciador, só que dentro dele, você ia criar uma nova casta. Você ia dar poderes, assim, de um novo patamar para jornalistas, porque jornalistas, esses sim, poderiam fazer críticas. Você tá falando, ó, você não pode perseguir ninguém por divergências políticas, mas o jornalista pode. Então, peraí. Tava se criando uma lei bonitinha pra taxar qualquer pessoa na internet com mais de 1000 seguidores como um influenciador que tá perseguindo alguém e você sofreu algum tipo de punição.
soube, com a mais pura convicção, uma coisa que avisaram Bolsonaro. Se eu não me engano, foi em torno, assim, sei lá, 5 horas da manhã de um sábado. Bolsonaro respondeu ainda às 6 da manhã desse mesmo sábado. Falou pra pessoa, cara, é absurdo isso daí, eu vou trabalhar, preciso sair de pauta. E quando foi terça-feira, esse projeto de lei saiu de pauta. Dou esse relato pra vocês também. Vocês podem acreditar ou não. Ninguém soube. Ninguém soube. Bolsonaro nunca publicizou isso. Eu já ouvi, de ver assim, falar, cara, de conversa tudo aqui, ó. Olha o que aconteceu. Digo pra vocês. Esse é o Jair quando ninguém tá observando. É o Jair por detrás das câmeras. Como é que eu não defendo esse cara? E pode ver, toda vez aparece alguém com alguma história, o que o Jair fez, pá, e ninguém soube, e a pessoa às vezes quer contar. Eu achei muito bacana, por parte do Fernão, contar isso pras pessoas, né? Você vê que, né? Aqueles que se ajoelham serão exaltados, né? Não é bem assim os termos, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. Mas independente disso, pegando aqui o gancho dessa questão internacional, eu queria mesmo comentar sobre isso, umas coisas interessantes que aconteceram nas últimas horas. A Tsui colocou aqui, né, uma colagem, tá pequena, mas dá pra bem ver que só tem um rosto aqui, né, o rosto de uma mesma pessoa, e aqui são postagens de diversos veículos diferentes da imprensa nacional. TCM, Revista Fórum, Isto É, Globo, CNN, Poder 360, Folha de São Paulo. Pô, o cara tá em todas, Metrópolis, o cara aparece em todos os locais, é sempre o mesmo rosto. E ela fala assim, ninguém achou estranho, ela diz, eu achei, apenas uma única pessoa aqui da entrevista, só uma. E assim, e é mostrado por órgão federal, faz vídeo com Lula e o exalta. Porque nesse print aqui, tem postagens dele do Instagram dele. A pessoa que tá rodando na imprensa, dando entrevistas, aparecendo nas capas das matérias, é só uma, e essa pessoa é um apoiador do Lula. Coincidências. Aí, quem também percebeu isso foi o Herbert Spasso, ele percebeu isso no Instagram, e aí a Sarita viu, ela pegou os stories dele no Instagram e postou no Twitter. Ela fala assim, ó, interessante o levantamento que o Herbert postou no Instagram dele sobre esse brasileiro, que deixou a mãe e a irmã, né, lá no conflito, e que tanto aparece na imprensa por aqui. Segue uma sequência de 12 stories que ele publicou. Aí tá assim, ó, o brasileiro se emociona ao se despedir da mãe e irmã antes de deixar Gaza. Isso aí até no Lauro Jardim, falando assim, né, não, que a diplomacia falou que elas ficaram lá por interesses pessoais. O cara veio, né? Assim, que tipo de homem deixa mãe e irmã no conflito? 12 anos tem a irmã. Estranho, rapaz, deixa tua irmã com a mãe. Aí ele fala, né? Estou tentando entender como alguém entra nessa seleta lista. Tá, ele faz parte do grupo de 34 brasileiros, né? Que deixaram lá o país. Achei o perfil. Ao menos, pra pagar a mensalidade do selo, não tá faltando dinheiro. Aí tá ali, né? O selinho verificado. Aí tem uma postagem, né? Baba ovo do Lula. Não escreve em português como brasileiro. Aí tem uma imagem do Lula, né? Tem um comentário muito pesado sobre Israel. Nem vou ler. Mas vocês podem dar uma pausa, dar uma lida, pra saber como é que pensa aí o queridinho da imprensa. Ele postou o ator, né? Esse cara tá famoso, mas cadê esse? Não é pra vocês não viram, esse cara faz tudo. Ele é ator de qualquer que você pensar. Ele dá entrevistas pra grandes redes de TV. Detalhe, para Meu Papel e Nós Brasileiros. Aí tá ali, ó, a postagem dele. Na entrevista pra CNN. Meu papel, mostrar o que sofremos, né? O que nós brasileiros passamos e o conflito que acontece lá. Ainda botou obrigado BBC Brasil pela oportunidade dele pra CNN. Engraçado, né? O papel dele é mostrar o que tá sofrendo. Pisa na bandeira de Israel em São Paulo em 2015. Em 2015, participando de manifestação, pisando, né? Olha de Lula, para Lula. Aprende português para, não sei, né? Pra quê? Não sei, mas aprendeu em 2015, né? Pra dar entrevista na Globo. Em 2015, já dava entrevista pra Globo. Esse é o cara que aparece na capa das matérias e dando entrevista desde 2015. Palestra em escola, 2015 também. Nem vou ler o que tá ali na esquerda, mas vocês podem dar uma pausa, dar uma lida, né? Como ele tá chamando o povo judeu. Enquanto isso, né? Não nem falar. O Herbert colocou ali o que aconteceu, enfim. Engraçado isso, né? As coisas que estão acontecendo recentemente. Como a imprensa noticia os eventos internacionais, como a imprensa lida com o governo Lula, o posicionamento do governo Lula, o posicionamento dos ministros de Lula. O Hélio Dolly caiu, mas... Porque o Paulo Pimenta queria a vaga do Hélio Dolly, né? Não é porque eles não eram amigos. Mas uma das conselheiras de Itaipu também falou poucas e boas na internet e não caiu. Eu só não tinha na Folha de São Paulo mês passado e ficou por isso mesmo. Muito intrigante. Aí sobre a operação que teve semana passada, que prendeu 2 pessoas, né? Por associação com um grupo muito complicado. Quando o SG1 tá com azul escuro, é porque saiu no Jornal Nacional. Investigado por planejar, né, confusões contra pessoas no Brasil, dá detalhes sobre recrutamento de brasileiros para a prática de atos muito perigosos. Tá vendo aí, né? O que está se passando no Brasil. Aí saiu essa nota aqui hoje de manhã, cedinho. Polícia Federal vê formação de rede de mercenários, né, desse grupo no Brasil. Aí olha o subtítulo. Investigadores não identificaram vínculos ideológicos de alvos de recrutamento com organização radical. Segundo a polícia, é só pelo dinheiro. É só o dinheiro. Não tem vínculo ideológico. Eu acho que dá pra traduzir a matéria assim, ó. A Polícia Federal foi atrás e descobriram que eles não votaram em Bolsonaro. Então não tem vínculo ideológico. Não votaram em Bolsonaro, né? Não tem vínculo ideológico. Se a pessoa tivesse votado em Bolsonaro, mas não votou, né? Então não tem vínculo ideológico.
Será que eles votaram nulo? Será que eles fizeram campanha pra alguém? Não sei, o nome não foi divulgado ainda, né? É segredo de Estado, segurança nacional. Não tem vínculo ideológico, viu, gente? Viu? A Globo tá fazendo questão de te falar isso. Então, fica de boa. Não se questione. Aí ontem, teve em São Paulo um ato a favor do Grupo H, né? Com bandeiras vermelhas. A bandeira do Grupo H, né? Teve aí, na Metrópolis. Tu já imaginou? E assim, e a naturalidade como as coisas acontecem é sensacional. É sensacional.